nação corintiana, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians na quarta-feira jogou contra o Liverpool do Uruguai, né? E querendo ou não, ele acabou pegando a vaga do playoff da Sul-Americana. Pegando essa vaga, ontem seria, querendo ou não, faltavam mais alguns times da Copa Sul-Americana para jogar, para saber qual o adversário possível do Corinthians. E aí, ontem mesmo, a gente já soube que é o Universitário do Peru. E querendo ou não, eles já definiram as datas, né, do jogo de ida e jogo de volta. E aí que vem o problema, porque o Corinthians joga a Copa do Brasil dia 5 e dia 12 de julho. Então, o primeiro jogo de ida é o jogo de volta da Copa do Brasil, é no mesmo dia 12. Só que aí o que acontece? Pela, querendo ou não, hierarquia do torneio continental, ele prevalece. O jogo, querendo ou não, o torneio continental, ele prevalece sobre o nacional. Então, automaticamente a CBF vai ter que trocar a data do jogo de volta da Copa do Brasil. Então, aí vai ser problema da CBF, né? Querendo ou não, a gente pegou o time, é o sexto melhor segundo colocado. Querendo ou não, se a gente avançar na chave das oitavas de final, os 8 melhores times de cada grupo, mais os que avançaram, querendo ou não, no playoff, né? Então, aí já vai para um mata-mata praticamente. Mas vamos ver o que vai dar, né? Bom, querendo ou não, esse time que o Luxemburgo colocou, eu prefiro 1000 vezes ver ele jogar do que o próprio time titular. Mas enfim, vamos ver o que vai dar aí os próximos capítulos. Ontem, querendo ou não, o Duílio, ele deu entrevista, né? Falou muitas coisas, vou dar uma resumida. E assim, era melhor ele ter calado o bico, não ter falado porcaria nenhuma. Porque assim, cada coisa que ele falava, ele só, assim, basicamente afirmava o que a gente já pensa. Ele fez uma comparação da venda do Pedro com a venda do Endrick do Palmeiras. Ele falou que ele, querendo ou não, Pedro foi vendido por 9 milhões porque ele não jogou tantos jogos quanto o Endrick. O Endrick ainda foi, querendo ou não, fez gol de título. Só que assim, o Endrick também ficou um monte de jogo sem poder fazer gol. Também tem isso. Não sei o que, teve jogos na gestão dele porque ele não fez o marketing. O jogador ia para a seleção sub-17, sub-20. Cadê o marketing do Corinthians? Eu só queria saber isso. Cadê o marketing do Corinthians? Porque cada gol, cada coisa que o Endrick lá fazia, o próprio Palmeiras ficava divulgando. Ele isso, ele fez gol, e ele isso, e papapá, e papapá. Cadê o marketing do Corinthians para trabalhar sobre o jogador? Não teve. Aí, querendo ou não, um foi 9 milhões, o outro foi 72 milhões, né, de euros. Então, assim, teve uma grande diferença, só que assim, querendo ou não, 9 milhões é muito pouco para uma promessa. Igual ele pegou e falou assim, o Roger Guedes, querendo ou não, o Roger Guedes e o Yuri receberam também propostas, só que eu segurei por causa de um projeto que eu tenho com os atletas. Bom, e o Pedro? Então, o Pedro, você não tem projeto? Então, tipo assim, o cara fala uma coisa e acaba se ferrando na própria pergunta e resposta dele. É coisa assim, impressionante. As porcaria que ele fez e que ele anda fazendo ainda. Ele falou sobre isso. Ele falou, querendo ou não, que tem uma meta, né, para cumprir. Que, querendo ou não, ele vendeu o Piton. Ele tem que fazer 91 milhões no ano. Ele vendeu o Piton por 16 milhões. Depois vendeu o Mantuan por 10 milhões. E por fim vendeu o Pedro por 9 milhões de euros. Que dá, sei lá, uns 47 milhões de reais. Um negócio assim. Somando tudo isso aí, vai dar uns 83 milhões
de reais. Então ainda vai ter que, querendo ou não, vai faltar 8 milhões para cumprir essa meta. Então assim, a gente fica já esperando qual vai ser o próximo jogador para vender, né? Porque já tava falando sobre o Biro. Só falta ele vender o Biro também a preço de banana. Aí pode fechar. Porque, pelo amor de Deus, cara, o dinheiro que ele, assim, querendo ou não, o Mantuan, principalmente, ele vendeu muito barato. Sabe? Aí igual ele pegou e falou assim, o Pedro, ele, querendo ou não, ele teve muitas especulações, teve muita gente que ficou em cima, só que não teve proposta. Então quando teve a primeira proposta foi lá e já abriu as pernas e mandou o moleque embora. Tipo, aí é o que eu falo, cadê o projeto? Ele tem projeto pro Yuri Alberto, pro Roger Guedes, mas não tem projeto pro da base. Tipo, é ridículo. É pessoa que não pensa no clube, não pensa na gestão. Ele falou que, querendo ou não, ele tem a necessidade de pagar a dívida. Aí eu te pergunto, e os jogadores aí que ficou cobrando na gestão atual dele, FGTS, 13º, isso e aqui direito de imagem, cadê? Cadê cadê dele pagar tudo essas coisas e os direitos dos atletas? Cadê? E ele foi na gestão atual dele. Alguns jogadores foi na gestão atual, outros jogadores foi na gestão também do próprio Andrés mesmo. Ele acabou assumindo algumas broncas do Andrés, que querendo ou não era o presidente passado, e teve que pagar algumas dívidas na gestão dele. E só que assim, querendo ou não, teve muitos jogadores da gestão atual que pediram FGTS, salário atrasado, 13º, isso e aquilo. E assim, ainda, querendo ou não, o próximo presidente ainda vai assumir algumas broncas dessa gestão atual. Com certeza, porque muita coisa não foi paga. Ele falou que foi pago, e querendo ou não, ele tinha contratado uma empresa no começo da gestão dele, que era para administrar o clube. Cadê essa empresa? O que essa empresa está fazendo? Se ela estiver ainda no Corinthians, é burrice de continuar com ela, porque a gente continua devendo e o negócio está aumentando, cada hora aumenta mais. Ele fez uma péssima administração no Corinthians. Ele não deveria ter ido ontem falar, sabe? Ainda falou da torcida ainda, sabe? Ele tinha que ter calado a boca, fechado mesmo a boca e não ter falado nada com ninguém, que era, como diria o Romário lá, quando disse pro Casagrande lá, é um poeta calado. E realmente, ele é um poeta calado. Mas enfim, vamos mudar de assunto, que já encheu o saco esse negócio de Duílio e Zenit, né? Corinthians! Ontem o Balbuena fez a despedida, né? E ele mandou uma nota nas redes sociais. A renovação dele, o Corinthians não iria fazer, porque ele teve, querendo ou não, a segunda passagem no Corinthians teve muita instabilidade, então ele acabou não se firmando. Mas mesmo assim, ele ainda, querendo ou não, ele fez 31 jogos, ele teve 14 vitórias, teve 8 empates e 9 derrotas. Então assim, teve 53% de aproveitamento. Então se for ver, ele não teve uma passagem tão ruim assim, né? Um mês atrás, mais ou menos, o Luxemburgo afastou ele, tudo bem. Mas assim, teve alguns jogos que realmente ele deixou a desejar. Só que assim, o time inteiro estava deixando a desejar e ainda está deixando a desejar, né? A gente só teve, assim, querendo ou não, um pequeno fecho de luz, né? Com essa juventude agora aí que apareceu aí nesse último jogo. Então, querendo ou não, dá para sonhar um pouco ainda, né? Porque
Eles jogaram bem e dá para ver que tem alguns jogadores ali que dá para servir e que dá até para colocar titular em alguns setores ali do time titular. Mas assim, vamos ver o que o próprio... A gente tem domingo o jogo contra o Red Bull, né? 11 horas da manhã. E no domingo, então, na arena, vai ter público, porque o Corinthians conseguiu lá tirar, querendo ou não, o efeito suspensivo. E aí vai para outro jogo, ou então até um próximo julgamento, o Corinthians acaba pagando alguma multa, né? Então vai para outro jogo, mas enfim. Aí já também é outra coisa. Querendo ou não, falar do Matias Rojas. Matias Rojas também, ele basicamente ontem se despediu. Ontem ele jogou no Belenenses e lá na Argentina, e ele já tinha feito aquele golaço, né, no meio de campo, em cima deles, e querendo ou não, ele fez um golaço de falta, acabou na despedida dele fazendo um golaço e fechou a temporada com 17 jogos, 9 gols. Ontem foi o 9º gol dele, e o gol de falta dele foi muito parecido até com o do Ronaldinho Gaúcho, só que assim, foi por baixo da barreira, mas matou o goleiro no canto. Ele mandou bem no cantinho esquerdo, matou o goleiro. E assim, foi um bonito gol, porque não é fácil fazer aquele tipo de gol. Ele tirou da barreira, né, que a barreira ali estava presente, ele tirou pelo canto e meteu bem no cantinho. Então o goleiro entrou com bola e tudo, mas enfim, o cara sabe fazer gol. Ele tem, querendo ou não, ele tem um poder de finalização muito forte, principalmente fora da área. Então assim, o cara joga muito bem e ele vai vir, querendo ou não, naquele naipe, né? Então vamos ver aí, querendo ou não, dia 3 é a janela, segunda-feira. A gente, querendo ou não, o seu próprio Duílio falou que já tá pago o caso do Bozelli, só que falta pagar o transfer ban do empresário que fez as transferências do Bozelli e do Bruno Mendes. Então ele vai ter que resolver isso aí, porque senão a gente vai continuar com o negócio e vai ter que ser desfeito o contrato por Rojas. Não vai poder contratar nenhum. Mas ele falou que até lá, até segunda, ele resolve. Quer dizer, pro bem dele, né? Porque o pessoal tá querendo pegar ele só um pouquinho. Mas enfim, vamos aí torcer para que tudo dê certo. Ele, querendo ou não, já dia 5 ele já possa estar no banco já contra o América, e vamos torcer aí pro domingo aí a gente ganhar do Red Bull Bragantino também na arena. Mas é isso, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!